Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme você esteja no seu horário. Aqui é o nosso canal Conversa sobre Livros e hoje, de maneira extraordinária, por assim dizer, nós estamos aqui nessa quarta-feira para realmente termos uma conversa sobre um livro. Sobre este livro de Amor e Trevas, escrito pelo grande escritor judeu Amós Oz. Seu sobrenome não era Oz, era outro, mas ele muda quando está na juventude, não vamos dizer assim, quando está adolescendo e vai para um kibutz. Como foi que eu conheci Amós Oz? Eu tenho uma neta, eu tenho muitos netos, 6, 3 moças e 3 rapazes. Mas uma me deu de presente este livro dele. Mais uma luz reúne 3 brilhantes artigos de Amós Oz e ele usa seu talento de escritor para deter-se sobre acontecimentos políticos. Fiquei profundamente interessada e posteriormente adquiri esse aqui, Cenas da Vida da Aldeia, da vida na aldeia. Vocês prestem atenção que eu sou famosa por troco nomes, troco essas coisas todas, mas não troco meu juízo. Bom, Amós Oz escreve esse primor, uma aldeia antiga e sonolenta, uma aldeia de mais de 100 anos, e ele narra casos, olha, deliciosos, outros tenebrosos passados nessa aldeia. Depois peguei o mesmo mar, lírico, fantástico, maravilhoso. E está em pauta de leitura Pantera no Porão. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Para mostrar a vocês que nós vamos entrar em contato com um escritor realmente nascido em Israel, especificamente em Jerusalém, para onde seus pais se haviam transferido, mudado, quando começaram os pogroms na Europa Oriental. E vocês certamente sabem o que são pogroms. Mas para aqueles que não sabem, eu diria que os pogroms era o divertimento predileto dos antissemitas, das pessoas preconceituosas, principalmente na Polônia, na Ucrânia, na Europa Oriental de maneira específica, na Rússia, enfim, o que era o pogrom? Um grupo de pessoas, normalmente jovens, se reuniam para depredar as lojas e casas de judeus e para, se encontrassem algum na rua no momento daquele pogrom, maltratarem com surras espetaculares, etc, etc. Para vocês terem ideia, o que antecedeu realmente a eclosão do nazismo na Alemanha foi chamada a Noite dos Cristais, quando os alemães antissemitas saíram às ruas e quebraram todas as vitrines dos judeus. Mas deixemos isso para lá, porque Amós Oz teve a sorte incrível de nascer em Israel, em Jerusalém. E ele nasce de um pai
extremamente erudito, em uma família Clauster, muito erudita, e com uma mãe que havia recebido a mais fina educação possível em seu país de origem. E ele começa a mostrar, desde pequenininho, ele mostra uma inteligência fora do normal, e ele narra isso aqui sem nenhuma preocupação, porque se alfabetizou praticamente por ele mesmo aos 5 anos, começou a ler tudo que vocês possam imaginar ao redor dele, e para a sorte dele, ele tinha um tio, Yosef Clauster, tem livros desse judeu na Amazônia. Tinha uma das maiores bibliotecas que vocês podem imaginar. Então, por exemplo, ele chamava o escritório, a biblioteca do tio Yosef, ele chamava de Templo da Sabedoria. E ele vai se desenvolvendo sempre rodeado de livros, sempre lendo tudo o que lhe caía nas mãos. Mas, entretanto, Jerusalém começava a sofrer as atrocidades cometidas pelos britânicos. Sinceramente, eu tinha uma ideia do colonialismo britânico meio inocente, porque eu ouvi falar sobre a Índia e outras coisas, mas eu nunca tinha realizado o que de fato aconteceu em Jerusalém, em Israel. Como os britânicos, e Amos Oz descreve isso sem lamentações, com uma riqueza de detalhes e com os nomes e as patentes daqueles que foram mais perversos com o povo judeu naquela época. Israel vivia aquela luta insana para ser admitida como uma nação, como um país. Mas nós não vamos entrar nessas questões, porque o lado palestino também tem suas razões e ele não desfaz isso. Vamos entrar naquilo que achei mais fantástico. Ele nomeia esse livro de Amor e Trevas. Poderia ser de amor e trevas, de alegrias e tristezas, de esperanças e desesperanças, de enaltação e de contemplação de uma vida em seu próprio país. Tem partes aqui, na casa desse tio Yosef, ele apronta cada uma que você realmente é de risos e lágrimas, porque ele vai aprontando as suas travessuras de criança e, ao mesmo tempo, ele é considerado... Ele era meio fingidor, né? Aliás, todo poeta é um fingidor. Bom, ele era considerado uma criança bem comportada. Ele era bem comportado, mas ele era astucioso. E o pai dele, por brincadeira, chamava ele de Sua Alteza, porque ele era filho único, mimado, adorado, e, enfim, aquela criança enaltecida de toda forma por ser muito inteligente. Ele tem uma passagem, a mãe dele, quando ia dar aulas ou precisava, deixava ele na casa de uma amiga que ensinava piano, Gerta. Acho que é Gerta o nome dele. Acho que é Gerta. Bom, e a tia Gerta, ela tinha por hábito, enquanto estava como babá de Amos,
ela às vezes o convidava para irem ao comércio e levava ele àquelas lojas de roupa, geralmente de árabes, e deixava ele sentadinho numa cadeira. Ele tinha entre 3 a 4 anos, ele sentadinho em uma cadeira, enquanto ela ia experimentar as roupas da loja, que ela não comprava nenhuma. Mas o prazer dela era vestir aquelas roupas e vinha e tal. E numa dessas ocasiões, ele sentadinho ali, ele disse que foi o primeiro encontro dele com o amor, ou com a atração da mulher. Quando ele está ali sentado, ele vê passar uma menina trajada como uma mulher. De sapato alto, sapatinhos pequenos altos, vermelhinhos, um vestidinho decotadinho, sem mangas, e ele fica fascinado. Como é que pode uma menina estar vestida desse jeito? Percebe ligeiramente o batom, o perfume, os brincos, e ele desce do banquinho e sai atrás da menina. E entra, aí a imaginação dele é fabulosa, porque aqueles corredores e os provadores de roupa, ele chama de túneis, disso, daquilo, outro, e quando ele chega num canto onde a menina está parada, que ela se vira, não era uma menina, mas sim uma pessoa de altura deficiente, ou com outro nome que queiram dar, toda maquiada, como é do direito dela, toda vestida. Ele tem um choque enorme e sai correndo apavorado e, sem querer, cai uma espécie de aposento transversal pequeno e fica ali preso por horas. Ele chora, ele berra, ele grita? Não. Ele imagina que está lutando ali em Masada, em qualquer outro lugar, até ser descoberto por um velho árabe que o tira daquele buraco e o coloca no colo, enquanto bate nas costinhas dele, dizendo: está tudo bem. E ele sente o cheiro daquele homem idoso, aquele cheiro antigo. E ele passa, a partir daí, a achar que, além do cheiro do pai, ele tem o cheiro daquele pai que o encontrou trancado naquele buraco. Isso é comovente, é uma cena engraçada. Eu não estou usando as palavras que ele usa para descrever a criaturinha que ele viu correndo, mas é uma cena engraçada e é uma cena tocante. Esse livro está recheado disso, de cenas tocantes. Quando, por exemplo, no cerco de Jerusalém, quando os britânicos acobertavam os atiradores de elite árabes e todos tiveram que se abrigar na casa dos pais dele, que era uma casinha de pedra encostada a uma montanha, e tinha 2 quartos pequenininhos, uma cozinha e uma imitação de sala. E nessa casa se abrigam 20 e tantas pessoas, para evitar de morrerem com suas casas explodidas pelos atiradores de elite. Mas é aí que, antes de se abrigar, ele perde a tia Gerta, aquela que o levou para as lojas, porque ela vai ao quintal recolher uma roupa e o atirador de elite acerta no ouvido e ela morre ali. Também os pais de Yuni, que estavam ali abrigados, Yuni corre para pegar uma bola que tinha escapulido das mãos dele e é morto também. Qual a importância de 2 mortes por quem passou pelo Holocausto? A importância era que aqueles judeus, e esses judeus, não queriam mais na própria terra deles serem submetidos ao preconceito, ao ódio e à perseguição de muitos.
Mas o que é que vai marcar profundamente Amós Oz? A mãe dele, aos 38 anos de idade, se suicida. Então, o livro gira, não estou dando spoiler, porque isso é logo no começo que ele trata. E o livro todo vai seguir esse fio de Ariadne, que é o suicídio, para ele, jovenzinho, inexplicado da mãe dele, e toda a angústia que ele sofre por aquele abandono que ela tinha proposto. E logo depois disso, o pai dele, um homem trêfego, erudito, mas cheio de vida, tinha outras mulheres e tinha tudo, e se casa novamente. E Amós vai para um kibutz, onde ele fica durante muitos anos. Qual era o desejo dele nesse kibutz? Ele desejava esquecer tudo o que ele tinha lido, deixar para trás a vida intelectual dele, porque quando ele comparava o que o pai tinha feito, ele não queria ser daquela maneira, e troca o sobrenome. E como ele também queria, ele era muito frágil, muito lourinho, muito frágil, muito magrinho. E ele queria ser como os novos judeus israelenses, morenos, fortes, vigorosos, heróicos e por aí vai. Enfim, ele começa com a ajuda de vários amigos ilustrados, principalmente o tio Yosef, um outro tio Agnon, que foi detentor do Prêmio Nobel de 1968, eu acho. Ele consegue começar a publicar alguns livros, alguns artigos, algumas poesias, e só ao final do livro é que ele trata do dia da morte de sua mãe. E se você quiser se deliciar, se confranger, chorar, rir, aprender sobre a realidade de Israel àquela época, não agora, àquela época, quando a maioria dos países haviam se vendido ao poder do petróleo. Agora os judeus já reagem, mas isso é outra história. Mas essa história aqui, que ele escreveu em 2001, é magnífica, meus amigos. É linda. Ela não cansa em nenhum instante. E às vezes ele fala na primeira pessoa, às vezes na segunda pessoa indireta, e assim ele vai contando a história. No entremeio do livro existem histórias de N pessoas que, por um acaso ou outro, entraram em convivência com ele. E ele vai mostrando a luta, o desespero, a esperança, a alegria, as festividades. Ele conta uma visita que fez a um potentado árabe em Jerusalém e o desastre que foi essa visita. São tantas histórias e histórias com H e histórias com E. Diz que agora não tem mais isso, é história, uma coisa só. Mas eu ainda sou antiga e eu faço a separação. E ele narra o sofrimento dele quando ele começa a ter ideias sexuais, como adolescente. E ele narra de uma maneira tão... Como é que eu poderia dizer? Você não pode classificar um livro de gostoso, ele não é um alimento. Delicioso. Eu vou usar a palavra que a minha musa costuma usar. Que livro incrível! Que escritor incrível! E que delícia que foi
saborear a vida de Amos Oz, esse notável escritor judeu. E por hoje é só. Tchau. Fiquem bem. Até domingo, hein? Domingo tem.